A gente vai estar dando continuidade a essa série de nós andarmos no caminho certo, e a gente vai para os nossos textos base. Salmo 32, verso 8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselho. Outro verso, lá de Isaías, capítulo 48, verso 17, na versão NVI, diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é melhor para você, que te dirige no caminho que você deve ir. E o nosso último texto base, que está lá em Jeremias, no capítulo de número 10, verso 23, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem, diga amém. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, e nem ao que caminha o dirigir os seus passos. E nós falamos na última terça-feira sobre isso aí, andar no caminho certo nos faz ir além das impossibilidades. Andar no caminho certo me faz ir além das impossibilidades, da impossibilidade. E nós falamos na última terça-feira, usamos Efésios capítulo 6, verso 10 e até o verso 13, e no verso 13, lá de Efésios 10, diz assim, olha, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. E a gente está começando a falar um pouquinho sobre isso. Andar no caminho certo, andar no caminho de Deus, me faz ir além da impossibilidade, me faz viver pela fé, mas a gente viu que não basta somente viver pela fé. Essa fé, ela precisa ser todo dia, diariamente, e é um exercício inabalável, porque as lutas vêm, os problemas vêm, as situações vêm, elas batem a nossa porta quase que diariamente, e a gente precisa, conforme está escrito aí no verso 13, vencer. Somos mais que vencedores. E nós temos que permanecer nessa posição de mais que vencedores, com uma fé inabalável. Então eu falei para vocês, vamos lá, eu falei para vocês que construir uma fé inabalável é construir uma fé equilibrada, para que eu possa receber de Deus aquilo que eu espero, e não há nenhum problema nisso, muito pelo contrário, Deus quer que você receba e receba muitas coisas, sejam coisas materiais, sejam coisas, cura, o que você tiver, sonhos, Ele quer que você receba, mas Ele também quer que você permaneça nele. Então, construir essa fé inabalável, nós precisamos viver com esse equilíbrio, ok? Esse equilíbrio, e nós falamos que todos nós, eu e você, nós estamos nesse processo de equilíbrio. Nós estamos vivendo esse processo de construção, nós estamos sendo construídos dia após dia por Deus. Eu e você, cada um de nós estamos sendo construídos, e nós precisamos viver essa fé equilibrada, construir essa fé equilibrada, sabendo que a moeda tem dois lados, a montanha tem vários lados. Eu não posso ficar somente vislumbrando esse lado. Não, eu só quero receber de Deus, receber de Deus, e receber de Deus, e receber de Deus. Mas isso é um lado do Evangelho. Isso é um lado de se viver Jesus. Mas, principalmente, eu tenho que permanecer em Deus. Lá em João capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, verso 7, o próprio Jesus declarou isso. Olha, se vocês permanecerem em mim, e eu permanecer em vós outros, vocês vão pedir o que quiser e vos será feito. E existe uma condição, eu preciso permanecer nessa palavra. Jesus está em mim, Jesus está em você, mas nós precisamos permanecer nele. E nós vimos na terça passada que nós precisamos reconhecer aquilo que não é uma fé legítima. E nós falamos aqui de vários pontos, que a fé genuína de Deus, ela não é, por exemplo, uma fé isolada, voltada somente para aquilo que eu desejo, ok? Não é somente isso. Uma fé genuína em Deus não é uma fé que nega a realidade e os problemas, ok? Essa fé legítima, ela não nega a realidade, não nega os problemas,
eles estão aí, eles existem, mas existe um Deus que é superior a qualquer realidade, a qualquer problema e a qualquer dificuldade que eu e você venhamos a passar. E isso eu também não posso deixar de declarar. Nós vimos também que a fé genuína em Deus, ela não é uma fé que negligencia responsabilidades e compromissos. Cada um de nós, no nosso dia a dia, em todos os setores da nossa vida, seja com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso trabalho, no prédio onde a gente mora, temos responsabilidades e compromissos. E nós falamos aqui que uma fé genuína não nega isso, porque não adianta eu dizer que tenho fé, porque eu quero só receber de Deus, mas eu não tenho vivido isso na minha vida. Eu tenho vivido uma vida descompromissada com Deus, com as pessoas, eu tenho vivido uma vida de qualquer maneira, e essa não é viver a fé legítima de Deus. A fé genuína em Deus, a fé legítima em Deus também não é uma fé, nós falamos aqui, baseada em legalismos e doutrinas de igreja. Isso não vai levar você, nem a mim, a lugar nenhum. Nós não estamos baseados, eu sou a academia da fé. Não, eu sou de Jesus. Amém, queridos? Às vezes a gente toma, às vezes até com os nossos amigos, a gente acha que é muito mais importante ter um nome do que seguir a Cristo, do que fazer aquilo que Ele me pede na sua palavra, de andar com Ele, de andar em amor, de perdoar as pessoas, de ter relacionamentos próprios. Não, mas o mais importante é que eu sou da igreja A, B, C. E você, qual igreja? Eu sou da igreja Y. Você não é nem irmão, né? Você é primo. Essa coisa toda. A fé legítima em Deus não está baseada nisso, não está baseada em doutrina de igreja, não está baseada em placa de igreja, não está baseada em nenhum tipo de legalismo. E a fé genuína, por último, que nós vimos, a fé genuína em Deus, ela não é uma fé que espera que tudo venha a ser perfeito, queridos. Somos pessoas imperfeitas. Não espere, achando que, poxa, porque eu estou crendo que tudo será perfeito na minha vida. Não, o próprio Jesus declarou que nós iríamos que passaríamos por angústias, por aflições, por lutas, só que a gente não ficaria prostrado, é uma decisão tua e minha. Eu escolho ficar prostrado, para baixo, que peninha, coitadinho de mim, porque eu estou passando por isso e aquilo outro. Cada um de nós aqui, que está sentado ouvindo essa mensagem, passa ou está passando, ou passará por problemas, não tem jeito. Vivemos nesse mundo decaído, ok? Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos mais desse mundo, nós não fazemos mais parte do sistema desse mundo. E hoje eu quero trazer para você um segundo tópico, para que você possa estar com essa fé inabalável, para que você possa, andando nesse caminho certo, ir além das suas impossibilidades, ir além de situações que muitas vezes nos acometem. E está aí, o segundo é isso, procure cercar a tua vida com coisas que produzam fé. Procure cercar a tua vida com coisas que produzam fé. Você não precisa abrir, mas lá em Romanos capítulo 12, verso 3, Romanos 12, verso 3, fala a respeito de uma medida de fé que é distribuída a cada um de nós. Ou seja, cada um de nós, eu e você, nós recebemos uma medida de fé para nós startarmos, para nós começarmos a nossa caminhada com Deus. E a partir daí, a partir dessa medida que cada um de nós aqui recebe, passa a ser responsabilidade minha e sua, ok? Fazer com que essa fé, ela cresça. Fazer com que essa confiança em Deus, ela cresça. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade. Eu não posso fazer isso por você. Por isso você não pode terminar esse culto e vir aqui, pastor Marcelo, pastor Marcos, olha só, faz o seguinte, ora para mim, para que eu possa ter mais fé. Ora aqui por mim, para que eu possa estar mais fortalecido em Deus. Irmão, isso é responsabilidade sua. Você recebeu uma medida de fé. No momento em que você aceitou a Jesus como teu Senhor, você recebeu essa medida de fé. E essa medida de fé é algo pessoal. Ok? E, queridos, olha aí, não está no slide. Com certeza, o que você tem feito, o que eu tenho feito, com essa medida de fé, tem determinado e vai determinar, com certeza, o destino e o que vai acontecer na tua vida. Com o que você tem feito dessa medida,
vai determinar se você está crescendo ou vai crescer em fé ou não. Vá lá comigo em Marcos, capítulo 4, verso 25. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 25, Marcos 4, 25, diz o seguinte: olha, pois ao que se tem, aquele que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu vou ler de novo: pois aquele que tem se lhe dará, será acrescentado, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E falando a respeito de fé, é exatamente isso que acontece. Com essa medida, aquilo que você faz com essa medida, vai determinar se você vai crescer ou não em fé. Então, qualquer coisa que você e eu façamos nesse mundo, as responsabilidades, os compromissos que cada um de nós aqui temos, compromissos de trabalho, compromissos com a nossa família, com a nossa casa, seja em momentos de lazer, ok? Essas coisas todas, não adianta, elas não vão produzir um acréscimo sequer à sua fé. Muito pelo contrário. Elas não vão produzir fé no teu coração. Por quê, pastor? Porque fé não é algo que automaticamente ela vai entrando dentro de você. Ela não vai entrar pelos poros do teu corpo. Ela não vai acontecer isso. E você sabe, como eu sei, que estar vivendo hoje mais do que nunca, vivendo nesse mundo, da forma que ele está se apresentando, com a malignidade em alta, viver nesse mundo não vai ajudar nem um pouquinho a que você possa fazer com que a tua fé ela vá crescendo, ela vá aumentando, ok? Então a tua fé ela não vai crescer automaticamente, a não ser que você a exerça, a não ser que você confie. E há uma coisa muito interessante, vá comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 6, é um texto bastante conhecido, eu vou ler ele nessa versão e depois eu vou ler na versão da Bíblia Viva, que é muito legal. 1 Coríntios, capítulo de número 6. Primeira Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 12. A gente viu que viver nesse mundo não ajuda em nada a nossa fé, e a gente ainda tem mais um agravante, que é o que está aí, 1 Coríntios 6, verso 12, diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse verso que nós estamos lendo está falando a respeito de ter o domínio ou controle sobre algo. Eu quero ler essa versão na Bíblia Viva, que diz o seguinte, esse mesmo verso 12, diz assim, olha, posso fazer qualquer coisa que eu quiser, se Cristo não tiver dito não. Mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei, se achar que elas poderão ter tal domínio sobre mim, que eu não poderei facilmente parar quando eu quiser. Queridos, as coisas desse mundo, há coisas nesse mundo, como nós lemos aqui no verso 12, que são necessárias e são lícitas. E essas coisas que são necessárias e que são lícitas, elas, naturalmente, elas exercem um poder de influência sobre nós. Elas exercem um poder sobre a nossa vida. Mas a questão toda, aí não está o problema. O problema é nós entrarmos nessa questão de coisas necessárias e lícitas e isso se tornar um desequilíbrio na nossa vida, ok? E eu vou dar alguns exemplos para você de coisas que são necessárias, que são lícitas, mas que elas não podem estar ocupando um espaço que vai trazer a nós um desequilíbrio. Por exemplo, televisão, ela não pode ser algo que venha a trazer desequilíbrio. Ah, é necessário, é lícito, legal, sim. Mas eu, por exemplo, não posso deixar de estar num culto, de estar cultuando meu Deus, de estar recebendo a palavra de Deus, porque, poxa, olha, mas hoje é o último capítulo
eu não posso deixar de ver. Mas hoje é a final do Campeonato Brasileiro, eu não vou poder estar aqui. Porque vai passar o jogo na televisão e Deus sabe. Ô frase maldita. Deus entende. Ele sabe, ele entende, na boa. Mas quem está deixando de ganhar, quem está deixando de receber a palavra que pode mudar a tua vida, é você. Sou eu. Nós somos os maiores prejudicados. Coisas necessárias, coisas lícitas, mas eu preciso me cercar de coisas que produzam fé. Ok? Outra coisa, né, de repente, uma leitura, algo que esteja prendendo a tua atenção. Ok? Às vezes até a própria palavra de Deus. Rapaz, o cabra não quer fazer mais nada, ele não quer trabalhar, ele não quer estudar, ele não quer fazer mais nada porque ele está lá. Bíblia, 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 não quer saber mais de família, não quer saber mais de filho, não quer saber de mulher, não quer saber de marido, porque afinal de contas, eu estou lendo a palavra de Deus e eu estou aqui firmemente, é necessário, é lícito, mas eu não posso andar em desequilíbrio quanto a isso. Lazer, tem um passarinho aí, aleluia, mata ele aí para mim. Ok. A questão do lazer, eu estava lá, né, nós estávamos lá na Namíbia e nós vimos isso claramente, muito claramente, a respeito de, era lícito, poder estar se divertindo, poder estar curtindo aquele lugar, com tudo que ele nos oferecia, com viagens, com safaris, com hotéis, com comidas, com tudo isso era lícito, mas nós começamos a perceber que isso estava afastando as pessoas de Deus e que nós também estávamos indo nessa maré. Estávamos indo para ela. Tudo era necessário, tudo era lícito. Trabalho! Pastor, mas eu não tenho que trabalhar? Tem. É necessário e é lícito. Mas ele não pode tomar o tempo e ele não vai produzir fé no teu coração. Ah, mas a gente precisa ganhar vida. Ah, mas a gente precisa disso, precisa daquilo. Deus sabe de tudo aquilo que eu e você nós precisamos. Mateus no capítulo 6, verso 25 diz, olha, que Ele conhece cada uma das nossas necessidades. Ele fala para que nós não andemos ansiosos por conta disso, do que nós havemos de vestir, de comer, de beber. Ok? E principalmente é necessário e é lícito a nossa vida de relacionamentos. É necessário, é lícito, mas isso não pode estar em desequilíbrio. Isso não pode estar tomando o lugar que é de Deus. Então, queridos, segura aí. Vamos lá. Existe um tempo para as coisas que são necessárias e para aquelas que são lícitas. A gente não pode esquecer disso. Existe um tempo para elas. Cada uma dessas que eu falei, e nós nos relacionarmos, passearmos, termos nosso momento de lazer, nós trabalharmos, nós estudarmos, nós vermos televisão, nós lemos um bom livro, lemos a palavra. Tudo isso é lícito e é necessário. Mas existe um tempo para cada uma dessas coisas. Porque se essas coisas, elas começam a impedir que o meu espírito seja edificado, aí está um problema. E aí está um grande problema. E lá em Mateus, vá lá comigo, Mateus capítulo 4. Mateus 4, verso 4. Falando a respeito da tentação de Jesus. Vamos pegar o verso 3, que diz lá o seguinte no verso 3. Satanás, virando-se para Jesus, ele declara, olha, ele disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas no verso 4, Jesus respondeu, está escrito, não só de pão, não só de televisão, não só de lazer, não só de relacionamento, não só o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse verso nos mostra muito claramente esse equilíbrio de nós podermos viver o natural sem o prejuízo do espiritual. Ok? Então,
Guarde essa frase nessa noite, talvez seja a mais importante. A prioridade que nós damos, que eu e você damos, à vida espiritual, determinará a qualidade de vida no natural que nós teremos. Aleluia. Você quer ter uma vida mais próspera? A prioridade que você dá à sua vida espiritual vai determinar a qualidade de vida natural que você espera ter. Ok? Você quer ter uma vida mais abundante? Você quer ter uma vida mais alegre? A prioridade que você dá à tua vida espiritual vai determinar a qualidade de vida natural que você deseja ter, que você quer ter. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela falou exatamente isso. Exatamente isso. Conversando com ela, ela falou, olha, eu lembro de um tempo que quando eu estava buscando a Deus, estava colocando a minha vida espiritual em alta, nessa busca de palavra, de oração, de botar Deus para dentro. Olha, a minha vida estava num outro patamar, estava em outras situações. Eu passei até lutas piores das que eu estou passando agora, mas eu estava com Deus tão em alta na minha vida, que foi tão tranquilo passar por isso. Por quê? Porque a vida dele, a prioridade da vida espiritual dele estava lá em cima. E ele falou para mim o seguinte, olha, hoje não está mais assim, eu reconheço isso. E por conta de não estar mais, a prioridade não estar mais na vida espiritual, e eu também sei que hoje a prioridade dele está no trabalho, nas coisas que ele faz, e não tanto na vida espiritual, a vida dele, determinadas áreas estão quebradas, estão esfaceladas. Por quê? Porque a prioridade que eu dou a essa vida espiritual vai determinar a qualidade que eu quero no natural. Vai determinar, queridos. Então, olha só, nós sempre colheremos o fruto da edificação da nossa vida espiritual na vida natural. Se eu tenho colocado Deus em alta na minha vida, se eu tenho priorizado a minha vida espiritual, e como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu priorizo a minha vida espiritual? Poxa, tem muitas formas. Você estar aqui hoje é você priorizar a tua vida espiritual. Ok? Poxa, venceu a chuva, para estar aqui na casa de Deus. Não simplesmente porque tem um cartão que eu preciso lá bater. Mas se você tem entendido que a tua vida espiritual ela precisa estar em alta, aqui é o lugar para você estar. Você ter comunhão com as pessoas que estão aqui com você é o lugar, porque tem um bando de gente que está querendo agora viver o tal do Cristo em casa. Você que me assiste aí pela internet, essa é uma ferramenta muito legal, mas para eventuais situações. Na Namíbia eu não tinha como, né? Pegar mais de 3.000 e tantos quilômetros para sair da África para vir aqui para assistir o culto. Então eu tinha que assistir pela internet. E muitas vezes era culto começando lá para mim, às 11h30, meia-noite e meia estava começando. Ia lá até 2 e pouco da manhã, assistindo o culto. Poxa, estou numa situação, estou numa viagem, poxa, não estou legal de saúde, mas estou aqui na minha cama, estou botando palavra para dentro, beleza. Mas o Cristo em casa é um perigo. Por quê? Porque eu preciso estar com vocês, e vocês precisam estar juntos. Essa foi a forma que Jesus estabeleceu. Vai reclamar com ele. Mas ele fez assim. Se você for ver o ministério de Jesus, Jesus queria estar sempre na companhia de pessoas, para ele ensinar, para ele ter comunhão, para ele poder estar comendo, para ele poder estar se alegrando. Isso faz parte do crescimento da minha vida espiritual. Porque se no dia que eu estiver pembado, no dia que eu estiver mal, eu viro para o Marquinhos e falo, Marquinhos, me ajuda, cara, eu não estou legal, eu preciso da tua ajuda. Mas se eu estou no Cristo em casa, eu vou pedir ajuda para quem? Para os universitários? Não vou. Por isso a importância de nós estarmos congregando, de nós termos comunhão uns com os outros. Como é que eu boto a minha vida espiritual para ser prioridade? Claro, buscando a palavra de Deus, de maneira equilibrada. De maneira equilibrada. Ok? Preciso trabalhar, preciso me relacionar, preciso viver as coisas que são lícitas, que são necessárias, mas eu preciso dar prioridade a esse livro na minha vida. Poucos améns, aleluia. Mas eu preciso dar prioridade desse livro na minha vida. Eu preciso ter uma vida de comunhão, eu preciso ter uma vida de oração com Deus.
de falar com ele, de bater um papo com ele. O nosso tempo, por exemplo, é escasso, mas eu vou lá, é no elevador, é dentro do trem, é dentro do ônibus, falando com ele, batendo papo, falando mesmo, como eu estou falando com vocês aqui. Senhor, está pegando, está puxado. Olha só, isso e aquilo outro está acontecendo, como é que vai ser isso na minha vida? Me mostra, me dá uma visão. Batendo papo, vou conversando e eu vou colocando a minha vida para cima. Nós precisamos estar, eu e você, nesse processo diário de nós edificarmos o nosso espírito, estarmos cercados por essas coisas que produzem fé na nossa vida. E nós precisamos priorizar esse tempo. Nós precisamos, e aí vai outra frase, não está aí, nós precisamos selecionar aquilo que vai trazer edificação espiritual para a gente, ok? Nós precisamos selecionar, por exemplo, relacionamentos. Se tem um relacionamento que está me prejudicando, eu preciso cortar. Eu preciso dar um corte. Com quem você tem compartilhado os teus sonhos? Com quem você tem falado? Quem é o teu melhor amigo? Quem é casado aqui? Levanta a mão. Quem é teu melhor amigo? Quem é tua melhor amiga? É a mulher do trabalho? É o cara do trabalho? Ou é a tua esposa ou é o teu marido? Eu preciso entender isso. Se eu quero ter a minha vida espiritual edificada, eu preciso selecionar com quem eu vou me relacionar, com quem eu vou andar. Não quer dizer que eu tenho que discriminar as pessoas, que eu tenho que me afastar das pessoas, mas eu preciso me cercar de coisas que produzam fé. E uma fé inabalável. Se tem algo que está me prejudicando, corta para ontem. Se tem algo que você está vendo, corta para ontem. Corta ontem. A minha esposa tem feito isso. Eu não muito, nem preciso tanto fazer, porque passo a maior parte do tempo fora de casa. Mas ela falou algo que é legal. Não, esse determinado tipo de programa, eu já não estou nem querendo mais assistir, eu não estou querendo ver. Por quê? Porque isso não vai colocar a minha vida espiritual para cima. Isso vai me colocar para baixo. Ah, pastor, é para ficar alienado? Não, não é para ficar alienado. Mas eu preciso me alimentar de coisas, me cercar de coisas que produzam fé na minha vida. O que é que você tem lido? O que é que você tem ouvido? A gente aleluia, o que a gente ouve. A gente é o que a gente ouve. Isso era um slogan antigo de uma rádio chamada Rádio Cidade. Quantos aí são desse tempo? Aleluia. Meu pai. Mas é a maior verdade. Você é aquilo que você ouve. Porque aquilo que eu tenho botado para dentro diariamente é o que vai me moldando, é o que vai me construindo, é o que vai me fazendo para cima ou vai me botar para baixo. É impressionante. Se você começa a conviver com uma pessoa, daqui a pouco você está pegando os jeitos, as manias e até a fala. É isso? Estou animado. Pois é, você vai vendo. Vai pegando, vai convivendo, vai pegando. Assim como também, numa certa ocasião, minha esposa falou, rapaz, você toda hora quando está pregando e eu falei, rapaz, eu estou andando com um cabra que está falando isso, e eu identifiquei o cabra. Mas por quê? Estava convivendo com um cara de segunda a sexta-feira que e estava levando isso para dentro da minha casa, para pregação, para onde eu estava. Jesus, sempre colheremos o fruto, da edificação, Espírito, Porque a gente é aquilo que a gente ouve. E a fé vem pelo? O ouvido o quê? E você será o que você vai ouvir. Querido, com a maturidade, com o tempo, a gente começa a perceber que tem coisas que não edificam mais. Nosso espírito, ele parece que ele fica agredido por determinadas coisas que a gente vê ou que a gente ouve. E nós, nesse tempo que se chama hoje, nós precisamos estar mais sensíveis à voz de Deus. E olha, Ele vai falar e Ele tem falado muito.
Open your hearts. Abra o teu coração para você ouvir a voz de Deus. Para que você possa ouvir a voz dele. Porque somente dessa forma, somente dessa maneira, é que a gente vai edificar uma fé que é inabalável, é a fé do tipo de Deus. Lá em Colossenses capítulo 3, abra lá comigo. Colossenses capítulo 3, eu gosto muito desse texto também. Paulo não estava doidão, não tinha fumado nada, pode ter certeza. Mas ele fala um negócio aqui legal. Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses 3, a partir do verso 1, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, olha o que é que ele fala, grifa aí na tua Bíblia, buscai as coisas da onde? Da terra, da televisão, da minha casa. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E aí ele fala no verso 2, olha, pensai, novamente ele fala, pensai, buscai, pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. Paulo não estava doidão, Paulo não estava andando e olhando para o alto, mas o que ele está querendo dizer aqui com esse texto, queridos, é que eu preciso, mais do que nunca, os tempos são difíceis, são maus, mais do que nunca, a minha mente e o meu coração precisam estar voltados para Deus. Oh, meu Pai, nenhum amém, aleluia. Dura esse discurso, pastor. Coloque a tua mente e os teus ouvidos voltados para as coisas de Deus. Ouça a palavra, e ouça, e torne a ouvir. A gente está sempre falando aqui nos intervalos do culto, indicando livros, indicando material. Compra isso, bota isso para dentro. Vai ter o nosso congresso agora, participa do congresso. Às vezes a gente investe e gasta dinheiro em tantas outras coisas, mas deixa de investir e de gastar um dinheiro em algo que é necessário, prioritário, mais do que tudo na nossa vida, que é botar a palavra para dentro. Eu digo para você uma coisa, queridos, pessoas fervorosas, pessoas cheias de Deus, são pessoas que têm algo a ensinar, são pessoas que têm algo a compartilhar. E é muito fácil poder reconhecer isso conversando com alguém. Basta 5, 10 minutos de conversa que você vai ver e vai perceber exatamente com o que cada um tem no seu coração. E algo muito interessante nessa questão de nós estarmos intimamente relacionados com a palavra, nos cercando de coisas que produzam fé, não é isso? Que lá em Atos, no capítulo de número 4, você não precisa abrir, no verso 13, eu vou ler para vocês, até porque é outra versão, a versão da Bíblia Viva. Atos capítulo 4, verso 13, diz assim: quando o conselho, era o conselho, a sinagoga, eles viram a coragem de Pedro e João, eles puderam ver que eles eram, evidentemente, homens simples e sem cultura. Mas eles ficaram espantados e perceberam que a convivência de Pedro e João com Jesus havia produzido neles, havia feito neles. E o que essa convivência produziu neles? Produziu fé. Produziu serem dois camaradas cheios de fé, cheios de coragem, cheios de ânimo, cheios de vida. Ao ponto deles declararem, estando entrando no templo, na porta do templo chamado Formosa, que estava lá um coxo de nascença, e o camarada estava lá, me dá uma esmola, me dá uma esmola, me dá uma esmola. E eles dois pararam e falaram: cara, olha só, eu não tenho prata nem ouro, mas olha só, o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Mas por que eles tinham? Porque eles andaram com Jesus, porque eles respiraram Jesus durante 3 anos, porque eles se encheram da própria palavra viva, do verbo vivo, que se fez carne e habitou entre nós. Eles se encheram de Jesus, queridos.
E o pastor Marcos tem falado muito aqui a respeito de nós criarmos uma atmosfera. Pois é, a atmosfera que Pedro e João viveram era a mesma atmosfera que Jesus vivia. A mesmíssima atmosfera de produzir milagres, de ser pessoas alegres, de serem pessoas cheias de Deus, e isso ficava claro. E é tão bom quando a gente se relaciona com alguém que isso fica claro. De você poder ver um homem ou uma mulher que você, às vezes, não precisa nem conversar, você sente a presença de Deus na vida dessa pessoa. E, querido, nesses tempos, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, nos últimos dias nos sobrevirão dias difíceis, porque os homens serão assim, assado, desafeiçoados, irreverentes, desobedientes, implacáveis. Nesses tempos, que são esses tempos de hoje, nós precisamos exalar o perfume de Cristo. E isso só vai acontecer se eu estiver cercado dessas coisas que venham me colocar para cima e que venham produzir fé na minha vida. Eu falo para vocês, queridos, gaste o seu tempo. E eu falo isso para mim também, o Espírito Santo falou isso no meu coração. Gaste tempo andando com Jesus. Dá o teu jeito, arruma tempo, mas ande com Jesus. Conviva com Jesus. Que Jesus não seja um estranho para você. Que ele não seja algo, como é para muitos, um Jesus histórico. Um Jesus cheio de história, cheio de feitos, cheio disso, cheio daquilo, mas que não é um Jesus real. Eu não tenho experiência com ele, eu não vivo nada com ele, eu já tenho 10, 20, 30 anos de igreja, e eu ainda não tive uma experiência real e concreta com ele. Gaste tempo andando com Jesus. Nos dias de hoje, nós vamos precisar nos posicionar. E essas posições de fé, elas só virão, essa fé inabalável, eu conseguir ir além das impossibilidades que esse mundo vai me empurrar, ele vai querer me cercear, ele vai querer me controlar, eu só vou vencer tudo isso se eu estiver gastando tempo com Deus, se eu estiver caminhando o caminho dele, se eu estiver fazendo aquilo que ele me pede para que eu faça. Se eu não estiver fazendo as minhas querências, as minhas vontades e aquilo que eu acho que é certo ou que é errado. Não, mas fazendo aquilo que ele me pede, aquilo que ele fala ao meu coração. E hoje, mais do que nunca, ele tem falado e tem falado muito. Basta que nós tenhamos sensibilidade, mas essa sensibilidade, como nós falamos aqui, ela só virá, essa vida espiritual, só virá se você colocar essa vida espiritual em alta na sua vida. O natural, buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, elas serão acrescentadas. O natural não vai deixar de acontecer. Não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada. Nada, absolutamente nada. Mas gaste